E aí, meus torcedores do Bayern e fãs de futebol, vamos comentar hoje sobre Marc Guerri e Nico Schlotterbeck no Bayern de Munique. Porque nessa data FIFA, principalmente, vem saindo muitos rumores de um novo zagueiro que o Bayern pode contratar na próxima temporada. Os principais nomes, obviamente, como eu disse, Guerri e Schlotterbeck. E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês qual é a situação, quais são as notícias e também comentar quem é melhor para cada contexto, explicar exatamente o que está acontecendo e qual que é o melhor alvo para o Bayern de Munique, tá bom? Então, só queria pedir, antes de começar o vídeo, se vocês gostam do canal, por favor, se inscrevam, deixem o like, compartilhem para outras pessoas que gostam desse assunto, podem comentar à vontade, sempre tendo respeito. Tá bom, vamos começar pelo Guerri. A gente pode ver aqui, ó, Fabrício Romano, tá? Mais de 5 a 6 clubes clubes da elite europeia, estão interessados no Guerri. Há interesse do Bayern, da Espanha, da Itália, da Inglaterra. A gente sabe que o Liverpool quase contratou ele nessa janela. Então tem muitos clubes da elite querendo ele. A questão será o projeto, mas também a parte financeira. Com certeza o Guerri, com tantos interessados, e ele saindo de graça, ele vai pedir um salário, umas luvas bem gordas, tá? Porque realmente vai ter leilão, vai ter uma grande concorrência. O Guerri definitivamente não renovará seu contrato com o Crystal Palace. Se fosse outra fonte, eu até acho que teria uma mini chance, apesar de eu achar que não ia acontecer mesmo. Mas pelo que falou, ele realmente, ele tá no último ano de contrato, ele não vai renovar. Então, ou ele sai agora em janeiro com alguém pagando uns 10, 15 milhões de libras, pode acontecer, ou ele vai sair de graça quando acabar a temporada. É aqui, ó. O Marc Guerri é a prioridade do Bayern para a posição de zagueiro na próxima temporada. Assim que ele puder negociar com outros clubes, em janeiro, o Bayern planeja iniciar conversas e tentar. Eu já vou comentar mais sobre a questão de ser prioridade, porque eu vou falar sobre o Schlotterbeck, daí a gente vai ter essa discussão mais pro final do vídeo, depois de passar pelas notícias. Só que já tá mostrando, ó, o Bayern realmente tem um grande interesse, não é nada fraquinho. Aí vamos ver, não, o Bayern realmente tá bem interessado no Guerri. Isso é importante a gente pontuar. E aqui a próxima, que eu acho interessante até. O Guerri é visto, vou até traduzir aqui pra vocês poderem ler também por vocês, mas ele é visto como um substituto perfeito pro Kim Min-jae, caso ele saia do Bayern na próxima temporada. Apesar da forte concorrência de vários clubes da elite, o Bayern está interessado em contratar o zagueiro inglês de graça. E faz sentido, assim, o Kim Min-jae não teve uma boa passagem pelo Bayern até agora. Eu até acho que teve bons momentos, principalmente enquanto ele esteve saudável e confiante com o técnico, ensinando bem, né? Porque com o Tuchel, ele largou o Kim Min-jae sozinho no clube, né? O Tuchel. Mas o Company ajudou muito ele. E nesse começo de temporada, ele vem sendo reserva, mas ele fez algumas boas partidas. Ele tá voltando a jogar bem, ele tá saudável, né? Então é muito importante. Mas, como a gente sabe, né? Se ele não performar bem ou se ele acabar sendo só reserva, tem grandes chances dessa ser a última temporada do Kim no Bayern. E o Guerri seria um ótimo substituto pro Kim Min-jae. Daí, aqui ó. Ah, é um pouco de repetição, mas tem umas coisas interessantes aqui, ó. O Bayern quer ele, beleza, quer contratar. E já conversou até com o empresário. Então já abriu umas conversas iniciais, não quer dizer que tenha nada avançado. Uma possível transferência depende do que acontecer com o Pamecano e Kim Min-jae. É esse ponto que eu queria chegar nessa notícia. Por quê? O Guerri pode ser sim um substituto pro Kim Min-jae, o que eu acho interessante, tem que ver se ele aceitaria a concorrência, né? Porque se o Bayern vender o Kim Min-jae e trouxer o Guerri vai ter que competir com o Jonathan Tah e o Pamecano, desde que o Bayern renove com o Pamecano, né? E tem que ver se ele vai aceitar essa concorrência. Eu acho que seria uma concorrência saudável, né? Mas alguém vai ter que ficar um pouco mais no banco. E o Guerri tem total capacidade de tentar ser titular. Então, tudo bem. Só que ele também pode ser uma opção para o Pamecano, porque o Pamecano também está no último ano de contrato. As conversas, por enquanto, estão indo bem. A última vez que eu li, faz um pouquinho de tempo, já estava chegando em acordo salarial, mas estava no impasse em questão das luvas, porque o Pamecano quer grandes luvas, igual o Davis recebeu. Então, assim, pode ser que o Pamecano não renove. E o Guerri, como o Pamecano vai sair de graça,
O Bayern poderia, em vez de perder um zagueiro de graça, ter que gastar muito dinheiro e contratar outro, pode trazer o Guerri também a custo zero. Então pode equilibrar um pouco a balança financeira. Então o Mark Guerri é uma opção tanto para o Upamecano quanto para o Kim Min-jae, para caso qualquer um desses dois saiam do clube. Então, só que assim, isso aqui é importante. O Bayern não vai contratar zagueiro se ninguém sair. O Bayern hoje tem Stanisic, que pode não ser o melhor zagueiro do mundo, mas ele joga nas laterais também, então ele é um jogador muito versátil, que para compor elenco é muito importante. Tem o Upamecano, Kim Min-jae, Jonathan Tah e tem o Ito. Eu até acho que o Guerri poderia vir pro lugar do Ito, porque o Guerri, apesar de ser destro, ele tá muito acostumado a jogar pela esquerda. Ele pode até quebrar um galho na lateral esquerda. Eu até acho que ele poderia vir pro lugar do Ito se o Ito sair do Bayern. Só que aí eu já acho mais difícil, porque se eu já tô falando que tem uma pequena chance de dar ruim ele na concorrência com o Upamecano e Jonathan Tah, imagina, concorrência, Guerri, Kim, o Upamecano e o Tah, pra ver quem vai ser titular. Talvez seja uma concorrência grande demais e ele decida ir pra um lugar que ele vai ter certeza de titularidade, né? Então, aí eu já acho mais difícil, mas também pode ser um substituto pro Ito. Só que daí já é mais complicado pela questão da concorrência. Sobre o Schlotterbeck, ó, um textão aqui, mas tem bastante coisa interessante, ó. O Bayern e o Real Madrid são possíveis destinos para o Schlotterbeck caso ele decida deixar o Dortmund. E nem o Guerri, ele já quer sair do Crystal Palace. Eu acho que o Guerri vai querer ficar na Premier League, mas é achismo meu, ele pode querer vir pro Bayern. Então, mas assim, o Schlotterbeck não é certeza que ele quer deixar o Dortmund. Tem as questões de renovação, ele tá esperando lá um pouquinho, a gente vai ver aqui. Mas não é certeza. E aqui depende as duas coisas, né? Dependem muito da vontade do jogador. Será que o Guerri vai querer deixar a Premier League? Será que o Schlotterbeck quer sair do Dortmund? Depende, mas se ele quiser, o Bayern com certeza vai estar de olho. O contrato dele expira em 2027. Então ele só tem mais 2 anos de contrato. Mas quando acabar essa temporada, ele vai entrar no último ano de contrato. Ou seja, o preço vai cair. O Dortmund está oferecendo a ele um novo acordo até 2030. Mas o Schlotterbeck está esperando um tempo, tá jogando com o tempo. Ele quer se tornar um dos maiores ganhadores de salário, né, do Dortmund, com mais de 10 milhões de euros brutos por ano. Para o Dortmund é um grande salário. Para o Bayern é um salário mediano. Para vocês terem noção, o Upamecano hoje ganha 10 milhões, mas o Jonathan Tah e o Kim Min-jae ganham 12. E o Bayern não teria nenhum problema em oferecer 12, 13 para o Schlotterbeck. Isso o Bayern consegue fazer. E ao mesmo tempo, tá? Ele está ciente de que as portas para grandes clubes podem se abrir na próxima temporada. O Bayern já estava interessado no Schlotterbeck em 2022, quando ele estava no Freiburg. O Real Madrid também é um tópico, especialmente com a incerteza do Rudiger e do Alaba. O Dortmund quer esclarecimentos rápidos, mas Schlotterbeck não tem motivos para pressa. Ele sabe que tem a vantagem, porque ele tá com o contrato quase acabando, ele é um grande zagueiro, então tem vários clubes interessados. Ele tá querendo esperar. Talvez ele renove com o Dortmund, talvez seja uma questão financeira, mas ele queira ficar em Dortmund. Talvez ele queira um novo desafio para a carreira. Isso depende muito da vontade dele. Agora, sobre Schlotterbeck ou Mark Guerri, agora que a gente já sabe a situação. Como a gente viu, o principal alvo do Bayern é o Guerri. Mas na minha opinião, a prioridade devia ser o Schlotterbeck. Eu acho que se o Upamecano não renovar, o Bayern devia ir atrás do Schlotterbeck. Ou até mesmo se vender o Kim. Só que daí tem que ver com o Jonathan Tah, né? Porque eu acho que se tem o Upamecano e o Schlotterbeck pra zaga, pra mim é minha dupla dos sonhos. Pra mim, o meu sonho é o Schlotterbeck no Bayern. Então o Jonathan Tah teria que comer um pouquinho de banco, né? Obviamente, seria uma competição pra posição. Então, quem vacilasse ia ser reserva. Mas eu acho que acabaria com o Jonathan Tah. Tem essa questão. Mas assim, o Schlotterbeck é meu sonho pro Bayern. Eu acho que ele é perfeito. Ele é muito bom com as bolas, jogando com os pés. Ele também é muito bom zagueiro. Ele é alemão. Ele até que é jovem, acho que tem 26 agora, 27 anos. Vou até pesquisar aqui rapidinho. Schlotterbeck, cadê a idade dele? 25 anos, vai fazer 26 agora. Então, ainda é jovem, é alemão, tudo isso. Então, tipo assim, o Schlotterbeck pra mim é o meu favorito.
Pra mim tem tudo que precisa pro Bayern. O Guerri também seria uma ótima opção. Eu acho o Schlotterbeck melhor, eu gosto mais do Schlotterbeck, e eu acho bom porque ele é canhoto, né? E o Bayern precisa de um zagueiro canhoto. Só que o Guerri, como eu já disse, ele joga pela esquerda no Crystal Palace. Apesar dele ser destro, ele joga pela esquerda. Ele tá acostumado a jogar pela parte esquerda da zaga. Então seria um problema. Aí a grande questão seria o preço. Porque eu como prioridade, gostaria mais do Schlotterbeck. Mas eu entendo se o Bayern quiser mais o Guerri pela questão dele ser de graça. Isso faz sentido. Por quê? O Schlotterbeck eu acho que é zagueiro pra 60. Acho que menos de 60 milhões ele não sai do Dortmund. Menos de 60, talvez até um pouco mais. 60 milhões de euros. Mas como ele tá no último ano de contrato, esse preço vai abaixar. Talvez pra uns 40, 35. É difícil especular o preço. O Dortmund pode meter o louco, né? Só que o Guerri poderia vir de graça. Então, eu entendo se o Bayern preferir o Marc Guerri pela questão do preço. Porque são dois ótimos zagueiros. E como um viria de graça, seria bom. Até porque, agora, vamos ver a situação do Gnabry, do Goretzka. Mas eles podem sair de graça também. E o Bayern, vamos falar que o Goretzka e o Gnabry estão com o contrato acabando. Se eles saírem de graça, se o Bayern não renovar, o Bayern vai ter que trazer um substituto. E trazer mais um camisa 8 pode ser caro. Trazer mais um camisa 10, um ponta, vai ser caro pro Bayern também. Além de que tem a situação do Nicolas Jackson. O Bayern pode comprar ele, ou pode deixar o Jackson voltar pro Chelsea e ir atrás de outro centroavante. A gente sabe que o mercado de centroavante tá muito caro. Então talvez o Bayern escolha economizar no zagueiro, indo atrás de um Guerri, sem pagar nada, para poder ter dinheiro para pagar em outras posições. Então assim, na minha opinião, o Schlotterbeck é o melhor. É o meu sonho, eu já disse. Eu já falei vários vídeos pra vocês. Minha dupla da zaga que eu mais queria ver no Bayern é o Pamecano e o Schlotterbeck. Mas o Guerri também é ótimo. Daí tem outro zagueiro que foi especulado, vou falar rapidinho, que é o Murilo do Nottingham Forest. Parece que o Bayern colocou ele na lista de possíveis zagueiros. E o Bayern tá de olho na situação. Só que qual que é o problema do Murilo? Eu acho que ele é muito caro. Tem contrato até 2029. Tá na Premier League, pra tirar ele de lá, do Nottingham Forest, é muito caro. E tem uma questão no Murilo, porque ele é um ótimo zagueiro. Só que até agora a gente praticamente só viu ele com o Nuno Espírito Santo, que é o quê? Um técnico mais retranqueiro, mais de contra-ataque. O que acontece? Ele sempre teve que marcar muito dentro da área. Então, eu não sei como que é o Murilo marcando em linha alta, porque ele sempre marcou lá bloco baixo, né? É uma coisa, ele é excelente nisso. Mas como que é o Murilo jogando em linha alta do Bayern? Agora, com o Postecoglou, que foi pro Nottingham Forest, a gente vai ter uma noção melhor, né? Eu não assisti os últimos jogos do Nottingham Forest, pra ser bem sincero. Pelo que eu vi, eles estão sofrendo muito com a adaptação, porque é um estilo de jogo completamente diferente. Só que assim, se o Murilo der certo na mão do Postecoglou, que joga com linha alta, o Murilo vai ser um zagueiro, não sei, de 60, 70 milhões de euros. Muito caro, esse é o problema. E assim, de verdade, o Murilo, se der certo, ele vai ser um zagueiro de elite. Mas daí eu iria pelo Schlotterbeck. Até porque, se você vai gastar dinheiro, gasta menos, mas gasta um zagueiro que já tá adaptado à Alemanha e que também é excelente. O Murilo é um cara pra ficar de olho, mas eu acho que é meio fora de cogitação, porque realmente, ou ele não vai ser bom em linha alta, ou se ele for, vai ser um preço absurdo. Eu acho que o Bayern não vai pagar. É mais entre Guerri e Schlotterbeck, ou talvez algum zagueiro que surja, né? A gente tem ano de Copa do Mundo, estamos no começo da temporada ainda, pode surgir novos nomes. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, se inscrevam, deixem o like, compartilhem e comentem. Valeu!